Oi, todo mundo. Mais uma vez o Profeta da Bananeira, que aí por acaso hoje, gente, eu realmente estou perdendo a minha identidade. Porque geralmente eu faço vídeos com alguma árvore atrás de mim, né? Os meus primeiros vídeos do canal, às vezes eles tinham realmente uma parede branca que eu botava uma luz colorida, mas depois eu comecei a fazer fora e tal. E aí pegou a história do Profeta da Bananeira que eu comecei a fazer de frente a uma bananeira, né? Mas já fiz no quintal da casa dos meus pais, que tem a mangueira, enfim. E hoje estou aqui. Olha, um negócio que só tem livro aqui atrás de mim e umas coisas ali atrás. Enfim, neste ambiente tranquilo e familiar, minha casa, também minha casa, estava pensando aqui sobre um texto, sabe? Eu fiz um texto esses dias falando sobre assim, em questões de relacionamento com outras pessoas. Aí, assim, a gente suportar uns aos outros, tá? Aí depois eu fiquei pensando nesse mesmo versículo que eu tinha usado de base, como suportar uns aos outros. E outras coisas também me vieram à cabeça que, assim, criatividade não falta. Às vezes falta a gente pegar todas as ideias e colocar numa coisa coerente. É por isso que eu fico esperando, às vezes, demora, às vezes, entre um vídeo e outro. Pensei em continuar a falar sobre relacionamentos humanos, mas não precisava usar o mesmo texto, né? Então eu peguei a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11, assim: se Deus amou a todos nós, nós devemos amar as outras pessoas também. Ai, mas eu não suporto fulano de tal. Vou até tirar os óculos aqui, que como eu não estou lendo nada, eu não preciso deles, né? Desculpa, gente. Tá calor aqui. Então, assim, pô, aí você vai até pensar assim, nossa, a descrição desse vídeo de hoje, assim, o amargor do mel, um pequeno ensaio sobre a arte de relacionar-se com as pessoas. Mas não era um amargor do fel, não é o fel que é amargo? O que eu quero dizer aqui é que o seguinte, na verdade, o relacionar-se entre outras pessoas tem um quê de doce como mel. E às vezes tem um quê de amargo também. Porque as pessoas às vezes não se entendem na comunicação. E às vezes ela quer assim. Eu tô falando de mim também, claro, obviamente. Né? Que no dia que eu não tiver mais nada para aprender nesse mundo, para que ficar mais aqui, né? Só igual uma samambaia, enfeitando, um vaso enfeitando uma coisa. Então, assim, eu estou aprendendo todos os dias e tenho aprendido esses últimos dias que, assim, as pessoas, elas têm que. Você tem que aprender a amar elas do jeito que elas são, no estado natural, porque você não muda ninguém, certo? Depois, eu vou dar uma pausa nesse aqui. Aliás, vou só terminar, concluir o pensamento. Por que o amargor do mel? Porque em todo qualquer relacionamento entre pessoas, né, vai ter sim momentos muito bons, mas aquele mel em algum momento também lá no final das papilas gustativas às vezes pode ser amargo, porque a gente não pode relacionar-se com as pessoas com a imagem que a gente cria delas. A gente tem que relacionar-se com a realidade do que ela é. E quando a gente quer moldar as pessoas, aí se torna realmente muito amargo. O mel se torna fel, se torna amargo, né? Mas enfim, vou deixar isso aqui um pouco para ilustrar aqui o nosso vídeo de hoje com uma. Assim, não, essa não é uma história, não, tá? Isso é muito verídico mesmo. Em 1859, dois, como é que eles chamam? São pessoas que, enfim, pessoas que cultivavam plantas, mas existe um nome específico, gente. Não é ambientalista, não, mas enfim, eu estou esquecendo agora. Eu li o texto, mas enfim. Vamos lá, pessoas que cultivavam jardins na Inglaterra. Eles fizeram uma viagem na Amazônia, aqui no nosso Brasil, e encontraram a Vitória Régia. Aquela planta que chega, ela parece um disco, um prato assim, com uma borda. É como se fosse eu digo assim, que fosse uma forma de bolo redonda, né? Que ela tem uma borda assim, mas é redonda e tal. E ela pode chegar até 2,5 metros de largura. E aí, também ela demora em só uma época do ano que ela floresce. E as flores, elas podem ser branca, roxa, rosa, lilás ou até amarela. E ela solta um perfume à noite.
E esse perfume atrai os insetos, e ela fecha de manhã, e com esses insetos dentro que ela vai se polinizando, né? E daí conseguindo a capacidade de reproduzir para outras e outras plantas nascerem, e daí outras flores também. Ah, mas por que você está querendo dar aula de botânica para a gente? Não, não é isso. É porque é o seguinte, historicamente falando, se vocês pesquisarem, inclusive tem um resumozinho na Wikipédia. Esses dois botânicos, vamos chamar assim, eles tiraram essa planta da Amazônia e levaram para a Inglaterra, porque queriam. Aí foi inclusive por conta da rainha, na época, a rainha Vitória. Vitória Régia, que tem tudo a ver com radical, com a palavra Regina em latim, que é rainha. Então, Vitória Régia foi uma homenagem à Rainha Vitória. E aqui no Brasil ficou batizado com este nome, por incrível que pareça. Foram os estrangeiros que deram nome à flor, à planta e à flor aqui no Brasil. Aqui do Brasil, aliás. É na região amazônica que é o habitat dela. E o que foi que aconteceu? Nessa batalha, cada um queria provar que fazia melhor. Eles tentaram fazer diversas experiências, mas só conseguiram que a Vitória Régia permanecesse viva e florescesse quando eles reproduziram o ambiente natural delas aqui. Aqui elas vivem em igarapés, região, né, muito irrigada da região Amazônia. Né? Aliás, um tipo de ambiente, enfim, não sei o termo, mas vocês estão me entendendo, né? O local apropriado para que ela se reproduza, né? Para que ela cresça, tal, tal, tal. Agora, curiosamente, falando especificamente sobre isso, a Vitória Régia, pronto, além dela só poder se crescer e reproduzir em um ambiente que seja semelhante ou igual ao ambiente dela, tem um outro detalhe também. Você vê aquela folha, uma folha assim, eu estou num ambiente que tipo mais ou menos 2 metros e pouco de circunferência, digamos, de diâmetro aqui. Imagine uma folha de uma planta ser do tamanho desse. Eu tenho 1,82 m, 2,5 m, então me caberia, a rigor, deitado em cima e ainda com alguma folga, né? Você imagine, só a folha da Vitória Régia é desse tamanho. Só que ela não afunda, gente. Eu imagino que ela não deva ser muito leve, mas não afunda. Por conta de quê? O ambiente em que ela vive, olha só. Peraí, mas você vai falar agora, o profeta hoje vai falar de botânica? Calma, eu vou chegar lá, tá bom? Não tenha muita pressa. Então, assim, o ambiente que ela vive na lama ali, né? Vamos chamar de lama, vamos chamar de um terreno com restos de outras plantas em decomposição. Quando essas plantas se decompõem, né, na lama que está no fundo do igarapé, então ele vai e sobem micro-organismos que aderem à parte de baixo da folha da Vitória Régia e ali produz uma película de gotinhas, enfim, eu não sei descrever exatamente o processo, de bolhas de oxigênio que fazem ela flutuar. Se você cortar a folha da Vitória Régia, afunda. Se você colocar a Vitória Régia numa piscina que não tem esses micro-organismos por conta da sujeira, vamos dizer assim, que existem lá, ela também não vai sobreviver, ela vai afundar. Então, só no ambiente natural ou algum outro, digamos assim, lá na Inglaterra é frio, né? Então eles precisavam colocar aquecedores quando chegava a época do inverno para que a Vitória Régia não morresse. Ou seja, e ela ainda floresce, a flor dela é assim, dá até 40 centímetros, olha só. Mais do que um antebraço de uma pessoa. Enorme a flor. A gente vê as fotos, mas não sabe que ela é isso tudo, né? Para quem não viu pessoalmente. Mas enfim, ela só vai florescer se a planta estiver num ambiente natural. E o ambiente natural dela, para nós, a gente diria assim, mas isso é uma lama, isso é lixo, isso é muita coisa assim, mas é aquilo mesmo que faz, é daquilo que ela sobrevive. E agora, Magno Kleber, o que é que você quer falar disso aí? É assim, nos relacionamentos, e agora eu vou transpor para o relacionamento, porque é o doce e amargo. Porque às vezes se torna amargo porque a gente quer fazer a pessoa do jeito que a gente quer, né? E se não, a gente entende que a Vitória Régia está lá, ela vai florescer, ela vai chegar na maturação dela, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Não adianta você querer mudar ela dali.
E quando você está naquele ambiente, você vai entender, mas isso aqui é uma lama, isso não quer lá. Não, gente, isso é realidade. A vida da gente não é só de perfeições. Quem tem a vida perfeita é uma vida irreal, certo? Quem tem, qualquer pessoa que se relaciona com outra, por exemplo, não vou dizer nem assim, pessoas que se casam, né, um relacionamento amoroso, até de irmãos, de amigos principalmente. Se você acha que vai ser uma perfeição aquela outra pessoa, então você está matando a Vitória Regia, você não vai estar nem tempo da flor florescer, né? Da flor florescer, foi ótimo, né? Da flor brotar, digamos assim. Então as pessoas são reais. Elas existem naquele ambiente. E o que a gente chama de lama, eu vou chamar de realidade. O dia a dia que você convive com a pessoa, os problemas, a dificuldade da relação que você tem com a pessoa, às vezes você entender a pessoa. E às vezes a gente abandona a coisa para lá e não quer se dar o trabalho de entender. Mas ela vai, você pode até não entender, a Vitória Regia não vai esperar, porque ela também não vai brotar todos os dias. A flor dela não vai brotar todos os dias, é numa certa época específica. Se você não tiver a paciência de esperar, ela vai brotar sim, mas vai brotar e você vai perder aquele espetáculo. Se você não aceitar as pessoas, não entender como elas são, não é preciso você se adaptar, não, sabe? Mas é para você saber que todo mel, no fundo, vai ter um pouco de amargo quando se trata de relações entre as pessoas. Então é necessário, às vezes, você esperar, certo? Passei e passo por uma situação que, assim, às vezes eu vejo, assim, meu Deus, a flor tá ali. Aí eu só preciso fazer, esperar ela brotar, só que ela só no tempo certo. Às vezes, assim, tratando de pessoas, a pessoa tem que estar preparada. Você abandonar a Vitória Regia, você vai perder o espetáculo da flor dela. Se você disser que onde ela está é uma lama, não presta, você vai deixar de entender que aquilo ali é o ambiente em que ela vive. E esperar também que a pessoa consiga extrair daquilo ali. Eu estou falando até poesia quase, né? Às vezes é preciso da outra parte para cá e daqui para lá também esperar o tempo para a pessoa extrair aqueles nutrientes e daí conseguir florescer. E isso não é num dia. Por isso que às vezes, não, às vezes os relacionamentos você não pode ter pressa demais em quem vê uma flor, porque senão você acaba jogando alguma coisa lá na água e era o que os lords faziam. Ficava imitando o que ele só fazia matar. Não adianta você jogar coisas para querer fazer florescer antes do tempo, para querer mudar o ambiente. É aquele ambiente, você tem que esperar as coisas acontecerem. E acreditar também. Se é que você quer se relacionar com a pessoa. Ou seja, ninguém. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que entender quem é a pessoa e o que é que ela está cercada. Do que é que ela está cercada. Para esperar você ser premiado com aquele espetáculo de ver aquela flor. Inclusive, de noite, ela solta um perfume maravilhoso e é quando ela atrai os insetos para si. Dali é que ela usa isso para no processo de para produzir, né? Polinização para produzir outras plantas. É necessário paciência para lidar com as pessoas. Se a gente quer realmente lidar com elas, é necessário conseguir entender quem a pessoa é, em que lugar ela está, se é que realmente ela quer. Então pode passar um dia, 2, 3 dias, mas se você quer viver o grande amor da sua vida, às vezes é necessário esperar sim uns dias para, sei lá, a água do igarapé está muito turbulenta, então você tem que esperar aquela coisa, aquela água, né, baixar, acalmar, porque a flor virá. Se é o grande amor da sua vida que você quer viver, a flor vai vir. Então a gente vai só esperar, a gente vai só se acalmar. Ai, agora parece que você está variando, né, das ideias, né, Magno Kleber? Bom, nem todo mundo vai entender exatamente a minha mensagem, mas alguém há de entender. E entender que, assim, que se é uma relação verdadeira que você quer viver com uma pessoa, viva a realidade, entenda a realidade da pessoa. O mel pode se tornar mais doce do que amargo quando você aceita que o mundo real ele tem lama. Ele precisa daquilo ali. Não estou falando de lama de sujeira, não. Mas ele precisa do ambiente real dele para ele sobreviver. E aqui fica a minha reflexão por hoje. Acredite no amor. Ligue para a pessoa amada. Corra atrás, valorize. Mas entenda que a pessoa é real.
Ela está ali, está esperando para viver o grande amor da vida, e eu já não sei mais nem o que eu estou falando, gente. Te juro. Fica para a próxima, tá? O restante. Beijo a todos.